Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Que o Deus de paz, o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde nesse dia. Que o Senhor Jesus Cristo resplandeça o rosto dele sobre a tua vida, sobre a tua família, te concedendo misericórdia. Que o Senhor Jesus eleve o rosto dele sobre a tua vida, sobre a tua casa, te concedendo paz. A palavra de Deus que se encontra em Mateus, capítulo 8, versículo 23 até o versículo 27, nos diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aqueles discípulos estavam passando ali por uma grande tempestade, né? As ondas eram grandes, batiam no barco, a ponto de quando eles chegaram para chamar Jesus Cristo, eles disseram: Senhor, acorde, estamos perecendo. Ou seja, o momento ali era tão caótico para os seus discípulos que eles chegaram a dizer que o barco estava perecendo. Então não era nada fácil. Com certeza as ondas eram muito grandes, o vento estava muito forte e os discípulos já estavam com medo, temendo que o barco poderia naufragar. E muitas vezes é isso que acontece em nossas vidas. Muitas vezes a tempestade é muito grande, os ventos são muito fortes e o nosso barco começa para a gente, nós olhamos e nós dizemos assim: agora nós vamos perecer. Nós começamos a desacreditar, nós começamos a ter medo. E aí nós pensamos: é agora que nós vamos naufragar. Mas eu quero te dizer, entenda, quando os seus discípulos foram chamar Jesus Cristo, o interessante é que tem algumas leituras diferentes de Mateus, Lucas e Marcos. Mas aqui no livro de Mateus, vai dizer que logo após ele se levantar, ele disse assim: Por que temeis, homem de pequena fé? Jesus Cristo, ele sabe qual é a situação que você está enfrentando. Mas primeiro ele quer tratar de você. Primeiro ele quer tirar o teu medo. Primeiro ele quer renovar a tua fé. E depois ele vai mudar a situação que você está enfrentando. Primeiro Jesus Cristo foi falar com seus discípulos: Por que temeis, homens de pequena fé? Mas ele já sabia que o barco estava passando por uma grande tempestade. E assim, quando ele falou com os discípulos, depois ele foi, acalmou a tempestade, acalmou os ventos, e o mar passou por uma grande bonança. Então eu quero te dizer, não se preocupa. Talvez a luta seja difícil, talvez o problema seja grande, mas Deus, ele vai cuidar primeiro da tua vida. Ele vai tratar primeiro do que você está enfrentando. Ele vai tirar o medo, ele vai tirar o pavor, né? Ele vai tirar as preocupações da tua vida, e depois ele vai mudar essa situação, em nome de Jesus.